Falando aqui ainda em alimentos funcionais, nós vamos falar de ácidos graxos poliinsaturados. Então, o que seriam esses ácidos graxos poliinsaturados? São cadeias, carbônicas bem grandes, terminadas em um ácido carboxílico. E elas podem ser saturadas quando não têm ligações duplas e podem ser insaturadas quando têm ligações duplas. Quando a gente diz que um ácido graxo é poliinsaturado, significa dizer que ele tem mais de duas duplas ligações na sua conformação. E quanto maior a quantidade de duplas ligações, melhor para o funcionamento do nosso organismo, obedecendo, é claro, algumas relações que nós vamos falar agora. Então, nós temos aqui os ácidos graxos poliinsaturados essenciais e a gente entende como ácido graxo poliinsaturado essencial aquele que o nosso organismo não produz, ou seja, que a gente deve absorver da dieta alimentar. Elas não são geradas pelo organismo, mas são necessárias para o funcionamento. Então, a gente precisa comer para que a gente tenha essa molécula no nosso organismo e para que a gente tenha a ação dela também funcionando no nosso organismo. Então, nesse grupo, nós temos os ácidos graxos poliinsaturados, com a primeira dupla ligação ocorrendo no terceiro ou no sexto átomo de carbono, a partir do carbono metílico terminal. Esse grupo que a gente está falando aqui, dos ácidos graxos poliinsaturados, são a série dos ômegas. Ômega 3 e ômega 6. Eu coloquei duas moléculas aqui exatamente explicando como a gente vai fazer a observação se uma molécula é ômega 3 ou ômega 6 ou se ela simplesmente não é ômega. Na química de alimentos, a gente explica para os alunos como fazer a contagem de identificar as duplas ligações. Então, eu vou contar aqui esse ácido linoleico, que ele é um C18, ou seja, essa cadeia carbônica tem 18 carbonos, 2,2, ou seja, tem duas duplas ligações, e ele é ômega 6. Normalmente, quando a gente vai fazer a contagem das duplas ligações, na maioria dos ácidos graxos, logo que a gente aprende a identificar um ácido graxo, nós usamos essa extremidade aqui, carboxílica, para iniciar as contagens. Porém, quando o ácido graxo se trata de um ácido graxo da série ômega, a gente não vai fazer a contagem pela extremidade carboxílica. Nós vamos fazer a contagem pela extremidade metílica. Então, quando saberemos que teremos um ômega 3, um ômega 6 ou um ômega 9? Quando, da extremidade metílica, nós contarmos 1, 2, 3, 4, 5, 6. A primeira dupla ligação está no carbono 6. Então, nós temos um ômega 6. E no ômega 3 é a mesma coisa. Começamos pela extremidade metílica, nós vamos contando e a primeira dupla ligação vai estar no carbono 3. Então, a contagem dos ômegas ela é diferente da contagem tradicional dos ácidos graxos. Então, por isso que é importante a gente saber direitinho quem são. Então, dentro da série dos ômegas 3, nós temos o ácido alfa-linolênico, ou ALA, que a gente chama, 18 3N3, ou seja, tem 3 duplas ligações e 18 carbonos. O ácido eicosapentanoico, ou EPA, e o DHA, que são ácidos graxos poliinsaturados bastante conhecidos aí, em função da presença deles em óleos de peixe, Eles são todos da série ômega, esses três aqui. O EPA tem 20 carbonos e 5 duplas ligações, e o DHA tem 22 carbonos e 6 duplas ligações. Todos eles da série ômega 3, uma vez que a primeira dupla ligação está no carbono 3, quando a gente considera a extremidade metílica. Como ácidos graxos da série ômega 6, nós temos o ácido linoleico e temos o ácido araquidônico, tá? Todos com o início de contagem da sua série ômega no carbono 6. Beleza. Então, quais são os alimentos fontes, Então, a gente tem aqui o ácido linoleico, abundante em sementes de plantas oleaginosas, como óleos de soja, de milho, de girassol e em castanhas. Então, eles são fontes desse ácido linoleico. Lembrando aqui que esse ácido linoleico ele é da série ômega 6. Então, nós vamos ver aqui mais adiante a relação entre ômega 6 e ômega 3, que é tão importante. O ácido linolênico, que já é da série ômega 3, tem como principais fontes plantas e animais marinhos, principalmente fitoplânctons, as algas e os óleos de peixe. Então, essas algas aqui, elas vão ser alimento dos peixes e nós vamos nos alimentar dos peixes. Então, eles vão acumular esse ômega e nós vamos
comer o ômega e absorver esse ômega através desses peixes. Normalmente, são peixes de águas frias, marinhas, né, que são os animais que têm maiores concentrações desses ácidos graxos. Mas, em alguns estudos na região norte, né, em peixes de água doce, nós também encontramos quantidades de ômega 3, ômega 6. Claro que não vai ser equiparado nem equivalente ao que a gente encontra nesses peixes de água, esses peixes marinhos e de águas frias, mas a gente consegue encontrar esse tipo de ômega nesses peixes. Quando eu dou aula disso, os alunos me perguntam, professora, e os peixes que são cultivados em tanque, criados em tanque? Eles têm ômega 3? Se a dieta, né, a ração que eles se alimentam tiver ômega 3, eles vão ter ômega 3. Se não tiver, não vão ter, tá? Então, a dieta do animal vai ter ômega 3, o animal terá ômega 3 desde que sua dieta tenha ômega 3, certo? Bom, nós temos aqui os ácidos docosa pentanoico e docosa hexanoico, DHA, né, que são encontrados em peixes de águas frias, profundas, e são normalmente relacionados aqui com a cavala, sardinha, salmão, muito famoso, né? E a truta. Então, esses peixes aqui são ricos em EPA e em DHA, certo? Alimentação na atualidade, né? Então, vamos falar do balanço, desse balanço entre ômega 3 e ômega 6. O certo é que, pelo menos, a gente tenha 3 partes de ômega 6 para uma de ômega 3. Mas o que a gente vê, na verdade, são sempre mais partes de ômega 6 do que e nada de ômega 3. Então, nós falamos agora do balanço, e esse balanço realmente não atende, né, às solicitações nutricionais que nós deveríamos atender para que nós tivéssemos um equilíbrio entre esse ômega 3 e o ômega 6. Como a gente vai ver aqui, a alimentação na nossa atualidade, né, ela é baseada em alguns cereais que trazem na sua composição maior quantidade de ácidos graxos ômega 6. Então, nós temos aqui milho, aveia, arroz, com 75% da produção mundial, e a gente vê esses alimentos incluídos na nossa dieta de uma forma muito constante, tá? Então, nós temos aí um consumo bastante consolidado desses cereais. Na forma, por exemplo, óleo de milho nem digo, óleo de girassol nem digo, mas óleo de soja, com certeza. Então, a gente tem aí uma quantidade grande de óleo de soja, todo mundo cozinha com óleo de soja. Eu já prefiro não usá-lo, mas eu prefiro usar banha de porco mesmo, em função não de ser mais saudável ou menos saudável, mas pela função da menor deterioração da gordura, né? Uma gordura saturada, mais resistente às temperaturas, então eu prefiro realmente usar a banha de porco. Esses óleos aqui, que a gente acabou de falar, eles são ricos em ômega 6, porém pobres em ômega 3. Então, nós temos aí um problema na relação entre ômega 3 e ômega 6. Sempre a balança vai pender mais para o ômega 6. Então, a gente tem aí alguns problemas dentro da nossa alimentação. Além disso, o nosso organismo ele tem ainda prefere metabolizar ácidos graxos ômega 3. Uma vez que eles são eficientes no tratamento de enfermidades cardiovasculares, doenças inflamatórias, eles são capazes de diminuir aqui as inflamações do tecido promovidas no tecido adiposo, isso é importante, né? Já falamos de inflamações no tecido adiposo, da obesidade. São também capazes de tratar doenças do trato gastrointestinal, fazem tratamento em infecções e ultimamente previnem lesões e alterações imunológicas em atletas. Então, esse ômega 3, ele é importantíssimo na nossa dieta. Algumas das funções biológicas: mantém a integridade de células endoteliais, prevenindo a arteriosclerose, que a gente já falou lá na frente, quando a gente falou de estresse oxidativo, e alterações cardiovasculares, porque ele produz HDL. Ele é precursor de HDL, colesterol bom. O colesterol que vai lá nas artérias e tira os LDLs que estão lá. Então, ele tem uma função biológica importante. Por isso que ele evita
previne a arteriosclerose e evita alterações cardiovasculares. Estimula a liberação de insulina. Perfeito. Vimos lá que indivíduos obesos eles têm resistência à insulina, ou seja, o organismo já não consegue mais identificar a insulina para que a insulina se ligue na célula e transpira o açúcar para dentro da célula. Então, olha só a ação desse ácido graxo. Inibir a vasoconstrição, ou seja, o apertamento das artérias e a agregação plaquetária, que vai gerar um entupimento das artérias e a ocasião dos infartos. E participar do desenvolvimento normal da placenta, aqui em mães grávidas, do crescimento fetal e do desenvolvimento neuronal desse feto. Olha só a importância desse ácido graxo poliinsaturado na nossa vida. Terminamos de falar deles e nós vamos falar dos alimentos, né? Os alimentos que são importantes aqui na geração da nossa imunidade. Vitamina A, quem são, né? Os alimentos ricos em vitamina A e carotenoides. Então a gente tem fígado, ovos, vegetais folhosos, verdes escuros, hortaliças e frutas amarelo-laranjadas, que a gente já conversou sobre isso lá. Manga, mamão, goiaba, abóbora, cenoura, batata doce, espinafre. Dentro das batatas doces agora nós temos uma bem amarela, inclusive vou começar a estudá-la agora, junto a um projeto de doutoramento, que era uma vontade minha, de colocar um orientado para estudar batata doce, então a gente vai trabalhar. Além desses, os carotenoides, vamos citar as nossas frutas nativas da Amazônia. Dentre elas, ricas em carotenoides, nós temos aqui o murici e o buriti, como fontes de carotenoides. Vitamina C também, o buriti tem bastante, o murici nem se fale. Compostos fenólicos também, ambas as plantas, ambos os frutos têm bastante também, então podem contribuir aí para uma dieta bastante saudável. Vitamina C, laranja, cerola, goiaba, entre outras frutas cítricas, e entre elas a campeã mundial, o camu-camu, tá? O buriti tem também, o murici tem bastante também, é uma fruta bastante ácida. Alimentos ricos em zinco e selênio. Lembra que a gente falou dos agentes oxidantes endógenos que são enzimáticos e funcionam com cofatores, e dentre os cofatores a gente tem aqui ferro, manganês, zinco e selênio. Olha lá quais são os alimentos que têm selênio: mariscos, ostras, carnes vermelhas, fígado, miúdos, ovos. Vocês veem que a nossa alimentação ela deve ser bem balanceada. A gente vê que a gente tem vegetais, mas a gente também tem produtos de origem animal, que são bastante importantes. E fontes de selênio: castanha do Brasil, peixe, sardinha, salmão, para quem gosta de comer, né? Sushi, não vai ter tanto problema com a absorção de selênio. Fígado de boi, farelo de arroz, farinha de trigo integral, todos eles têm selênio. E comendo isso, nós auxiliamos o nosso organismo a produzir agentes antioxidantes naturais, endógenos, para que eles sejam mais efetivos contra o estresse oxidativo gerado pelas espécies reativas de oxigênio. Vamos comer alimentos in natura ou minimamente processados. Minimamente processado é ralado, cortado, lavado, embalado, só isso, processamento mínimo que a gente pode dar nas frutas. Eu ainda coloquei aqui uma fotinha do açaí. O açaí é riquíssimo em compostos fenólicos, riquíssimo em antocianinas também, que são substâncias importantes para a formação dos antioxidantes exógenos. E a gente tem também aqui presença de gorduras, lipídios poliinsaturados também no açaí, que são também importantes para a saúde. Porém, o excesso, vocês já sabem, né? Gera obesidade, então muito cuidado. Então, entre os alimentos, né? O que nós devemos preferir e o que nós devemos evitar? Nós devemos preferir água, leite, iogurtes, claro, né? Aqueles com as suas devidas restrições, por favor, fazer uso dos alimentos adequados, sem lactose. Aqueles que não puderem comer proteínas do leite, então realmente esses leites e iogurtes vocês não devem se submeter. Frutas, comidas feitas na hora, sobremesa caseiras, dispensando as industrializadas. Então aqui ele vai fazer um apelo para vocês não comerem nada industrializado, comerem apenas alimentos frescos ou que sejam mais nutritivos. Evitar refrigerante, biscoito. Gente, é evitar, não é nunca mais vou comer. Evitar, diminuir, escolher um dia que você possa comer essas coisas, mas tentar evitar. Evitar o mais fácil,
né? Porque um alimento processado desse é muito mais fácil. Você compra um pacote de biscoito, você come ele à tarde, acabou. Quantas calorias que você botou lá pra dentro? Quanto de carboidrato você comeu? Quanto de gordura saturada você comeu? Quanto que você contribuiu para o seu sobrepeso, para a sua obesidade? Quanto que você contribuiu para a diminuição da sua imunidade? Então, você tem que pensar muito antes de simplesmente escolher o mais fácil. Então, a gente tem aí biscoito, produto que dispensa preparação, como sopa de pacote, macarrão instantâneo, não vou nem citar o nome dele aqui, pratos congelados prontos, sanduíches frios, embutidos, maionese, molho, indústria, tudo. Falamos lá na frente que esses alimentos ultraprocessados, eles podem trazer substâncias que o nosso organismo pode entender como antígeno. E a gente lutar contra esses alimentos sem necessidade de gastar força do nosso sistema imune. Gente, na sequência, nós vamos fazer uma prática, tá? Eu fiz uma prática para vocês de produção de iogurte. Espero que vocês aproveitem bastante e consigam fazer em casa. Ficou bem legal, bem interessante. Eu queria deixar meus agradecimentos a todos que passaram essa tarde deliciosa com a gente aqui, todas essas horas, assistindo essa palestra. Na verdade, era um mini curso e com várias temáticas. Foi feito com muito carinho para vocês, com o máximo de pesquisa possível, para as informações ficarem fluídas, que vocês pudessem compreender de uma forma mais tranquila, tanto aqueles que são curiosos quanto aqueles que são estudiosos, mas estou aqui disponível, coloquei aqui meus endereços para vocês, onde vocês podem me achar, e estamos aí. Espero que vocês tenham aproveitado bastante o nosso mini curso. Oi, gente! Então, dando sequência ao nosso mini curso, nós vamos fazer aqui no laboratório uma prática de produção de iogurte probiótico, tá? E um leite fermentado também, que nós vamos produzir aqui para que vocês possam tentar reproduzir em casa. Nós vamos trabalhar aqui com duas medidas e duas metodologias diferentes. Nós vamos trabalhar com aquilo que a gente faz de forma mais profissional e o que a gente poderia fazer em casa, obedecendo todos aqueles critérios de higiene que você tem que manter para garantir que o seu produto no final vai estar um produto que possa ser consumido, né, que você possa garantir a segurança dele. Então, falando em segurança de alimentos, né, estamos falando de alimentos que melhoram a imunidade. E um dos critérios, como a gente já falou, é que esse alimento seja seguro, ou seja, que ele seja isento de micro-organismos. Esses micro-organismos, eles podem atuar de forma desfavorável sobre a nossa imunidade. Então, o que fazer? Né? Retirar esses micro-organismos ou diminuir a presença deles dentro dos alimentos. Então, dentro dos micro-organismos, nós temos micro-organismos deterioradores, que são aqueles que vão alterar as características fisicoquímicas e sensoriais que a gente consegue observar nos alimentos, como, por exemplo, crescimento de bolores, formação de sabores e aromas desagradáveis. Nós temos os patogênicos, que são aqueles que vão gerar doenças transmitidas por alimentos, como, por exemplo, podemos citar diarreias, vômitos, náuseas, provocados por presença de micro-organismos, que podem chegar nesse alimento por várias vias. Número 1, pela água. Número 2, por uma contaminação cruzada, ou seja, você colocou esse alimento em contato com outro que já estava contaminado. E dentro dessa contaminação cruzada a gente pode falar dos utensílios, panelas, pratos, colheres, superfícies, enfim, tudo aquilo que você possa colocar em contato com o seu alimento, possa transmitir uma contaminação para ele. Normalmente, esses micro-organismos patogênicos são relacionados com baixas condições de higiene, normalmente relacionados com micro-organismos do intestino, que ao sair do intestino, pelas fezes, aumentam o seu número, a sua contagem, a sua colônia, né, e acabam sendo transferidos para os alimentos e crescendo, se multiplicando em quantidades superiores ao que de repente seria permitido pela legislação. Ou, na verdade, nem sejam autorizados, como no caso das salmonelas. Então, a gente tem que prevenir essa proliferação através de medidas simples de higiene, como a gente vai mostrar aqui já já. E outros tipos de micro-organismos, né, que podem estar presentes nos alimentos, são os micro-organismos benéficos. Esses micro-organismos, sim, vão trazer alterações favoráveis para a produção dos alimentos, como, por exemplo, o que a gente vai fazer hoje, produção de iogurte. E benéficos no sentido do que a gente já falou, né, na palestra aí anterior,
em relação à estabilização da colônia da flora intestinal, né, trazendo benefícios de saúde, como já foi explicado aí nas palestras anteriores. Então a gente tem que ter esse cuidado para evitar crescimento de micro-organismos deterioradores e muito mais cuidado para evitar proliferação de micro-organismos patogênicos. Então, para isso, nós temos algumas medidas de higiene, certo? Que nós vamos mostrar agora. Boa tarde, hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma água clorada em casa, onde você vai estar podendo higienizar tanto seus alimentos como os seus utensílios que vocês vão poder utilizar para manusear o seu alimento. Bem, a cada 1 litro de água, a gente utiliza 5 ml de água sanitária. Vou medir aqui para vocês mostrar. A gente tem uma provetazinha, onde vai dar... passou um pouco, deixa eu tirar. 5 ml. E para você que vai fazer em casa, é equivalente a 1 colher de sopa. 1 colher. Para cada 1 litro de água. A água também já está medida numa proveta maior. Mas para você que vai fazer em casa, você pode estar medindo numa garrafa ou de 1 litro ou de 2 litros, a que você tiver para utilizar em casa. Pronto, feito a nossa água clorada, a gente vai colocar os utensílios que a gente vai utilizar dentro da água clorada. Pode ser vidro, plástico, tudo funciona dentro da água clorada. Aí você deixa nessa água clorada durante de 10 a 15 minutos, que é o tempo que vai levar para higienizar o seu material. E é isso. Depois de 10 a 15 minutos, a gente vai tirar os utensílios, né, da água clorada. E é importante ressaltar que você não precisa lavar depois disso em água corrente. Por quê? Porque vai que ocorra que essa água que você vai estar lavando o seu material esteja contaminada com algum micro-organismo. Ou seja, é importante você não lavar depois. Você somente coloca dentro de uma bandeja, de uma vasilha ou em uma superfície limpa e deixa esse cloro evaporar. Bom, então o que seria o iogurte? O iogurte é um produto fermentado a partir do leite. E essa fermentação vai ser feita por bactérias específicas para esse produto. No caso do iogurte tradicional, nós temos duas bactérias principais, que são os Streptococcus thermophilus e os Lactobacillus bulgaricus. Eles são os micro-organismos tradicionais para a produção de iogurte. Então, a cultura, ou seja, o conjunto de micro-organismos que você vai utilizar para produzir esse iogurte devem obrigatoriamente conter essas culturas bacterianas. O que elas vão fazer dentro do iogurte? Elas vão pegar a lactose, que é o açúcar do leite, e vão convertê-la em ácido lático. Esse processo de conversão da lactose em ácido lático é o que a gente chama de fermentação. Então, existem algumas características que são fundamentais de serem obedecidas para que esse processo se inicie e finalize com sucesso. Então, a gente tem inicialmente um leite líquido, um aspecto branco, homogêneo, característico do leite propriamente dito, como a gente vai ver daqui a pouco. E no final, quando a gente tiver o iogurte, nós vamos ter um produto modificado, nós vamos ter um produto mais consistente, nós vamos ter um produto com um aroma característico e nós vamos ter uma acidez desenvolvida em função da conversão da lactose em ácido lático. Então, esses micro-organismos, eles são importantes e fundamentais nessa transformação. Então, quando a gente falou um pouquinho mais anterior aqui sobre 3 tipos de micro-organismo, deteriorador, patogênico e benéfico, esses micro-organismos que a gente falou são micro-organismos benéficos. Então, eles estão aqui nessa cultura. Eu separei aqui algumas culturas láticas para a gente apresentar. Então, a gente tem aqui essa cultura lática, que é uma cultura de fermentação lenta, ou seja, ela precisa ser ativada
O Lailson vai mostrar para vocês daqui a pouquinho como ele fez a ativação dessa cultura. Então, é uma cultura liofilizada, ou seja, um pozinho, bem pouquinho mesmo, que tem aqui nessa embalagem, para a produção de iogurte. Então, a gente tem aqui quem? Streptococcus thermophilus e o Lactobacillus acidophilus. Essa é uma cultura industrial, tá? Então, ela vem pronta, com uma maior validade, você pode colocá-la no seu produto. Esse pouquinho desse saquinho que a gente está vendo aqui, ele rende 20 litros de iogurte, tá? E a gente usa ele no laboratório para fazer iogurte. Outra cultura que pode ser utilizada é essa. Para você que vai fazer em casa, você pode ir ao supermercado e fazer uma observação apenas realmente na validade desse produto. Quanto mais longe de vencer, melhor. Porque dentro desse produto aqui, a gente tem os Lactobacillus bulgaricus e os Streptococcus thermophilus aqui dentro. Então, esse iogurte é um iogurte natural desnatado. Para aqueles que desejarem fazer iogurtes desnatados, ou de repente, só achei esse, Daniela, e agora? Posso usar? Pode. Você pode usar o integral também, e você pode utilizar, e a gente vai explicar para vocês na hora que nós vamos produzir a quantidade certinha que a gente vai usar disso aqui, tá? Por que é importante? Por que eu não posso simplesmente pegar esse copinho aqui de 170 gramas e virar em 1 litro de leite? Porque nós temos o Lactobacillus bulgaricus aqui dentro, né? Nós estamos falando de micro-organismos, então nós temos 2 tipos de micro-organismos aqui dentro. E o Lactobacillus bulgaricus é um micro-organismo que ele vai dar uma característica de liga no iogurte. Então, se você colocar muito Lactobacillus bulgaricus no iogurte, seu iogurte não vai ficar, vai ficar com a textura de iogurte, com um cheiro de iogurte, com sabor de iogurte, porém ele vai ficar com uma liga, assim, parece que ele está viscoso. Quem dá essa característica, se tem essa propriedade, é o Lactobacillus bulgaricus. Então, o certo é a gente colocar a quantidade certa, que vai ser suficiente para fazer a conversão que a gente precisa para obter o iogurte. Outra coisa também, quem já tiver um intestino que funciona muito bem e a gente colocar um excesso aí de micro-organismo no nosso produto, a gente pode ter um problema intestinal. Assim, professora, mas se eu estou comendo um pote desse aqui e não passo mal, por que se eu colocar um pote inteiro desse em 1 litro de leite eu vou passar mal? Porque você tá, por exemplo, quando você compra esse iogurte, ele está friozinho, ele está resfriado. Não está mais acontecendo o processo de fermentação. O único processo que está acontecendo é uma acidificação de prateleira, só. Quando você colocar essa cultura a 43 graus, entre 43 e 45 graus, ela vai começar o processo de fermentação. Então, o que vai acontecer com o número de bactérias? Vai aumentar. Então, por esse motivo, a gente não pode exagerar na inclusão dessa cultura dentro do leite, certo? Bom, na minha visita ao supermercado, quando eu fui para poder comprar essa cultura aqui, né, para ensinar para vocês fazerem em casa, eu encontrei essa daqui que eu confesso para vocês que eu ainda não tinha visto. Com a pandemia, fiquei um tempo sem ir ao supermercado, comprar itens assim, que normalmente a gente não compra, mas quando eu fui, eu vi no refrigerador dos iogurtes um iogurte natural, 0 lactose. Achei legal. Isso é legal por quê? Porque quando a gente vai fazer um iogurte 0 lactose, especialmente para as pessoas que têm intolerância à lactose, já falamos também lá no começo do nosso minicurso em relação às restrições alimentares, o certo é que quando nós formos produzir iogurte, ou nós usemos a cultura industrial, que ela contém apenas os micro-organismos, como a gente já falou, ou que eu use uma cultura comercial, porém que não tenha lactose, né? Existem indivíduos que eles têm intolerância a traços de lactose. Então, se eu utilizar uma cultura, um iogurte natural que tenha lactose, mesmo que seja pouco, apenas 2,5%, eu posso trazer um transtorno para quem vai consumir esse iogurte. Então, eu acho legal, a gente pode usar tanto essa quanto essa, a quantidade de micro-organismos vai ser a mesma, porém nós não teremos a presença da lactose, o que é importante na hora que a gente for produzir alimentos para pessoas, indivíduos que têm problemas com a digestão da lactose. Beleza, falamos de iogurte, mas falamos que íamos fazer iogurte probiótico. Então, para que o iogurte seja probiótico, já falamos das culturas probióticas, já falamos do que são probióticos, nós temos que utilizar uma cultura probiótica. Então, essa cultura probiótica aqui, ela é fácil de ser achada, né?
um pacotinho desse aqui de 400 miligramas, ele não é barato, ele custa entre R$ 4,70 e R$ 5. Eu já uso essa cultura há 3, 4 anos, ela é eficiente. Nós aqui no laboratório fazemos a contagem dos micro-organismos, essa cultura ela vem com Lactobacillus acidófilos, agora eu falei certo, né, Laelsa? E Bifidobacterium, tá? E esses dois micro-organismos, eles são probióticos, ou seja, eles vão realmente fazer o controle do trato intestinal de uma forma bastante eficiente. Eu vou fazer a propaganda aqui, mas essas culturas láticas aqui fazem parte dos iogurtes que a gente chama de Activia, que tinham antigamente uma propaganda de regular o seu fluxo intestinal em 15 dias, enfim. Elas têm essa função, essa propriedade. Essas culturas a gente pode achar no Mundo Verde, por exemplo. Aqui em Boa Vista, a gente consegue achar no Garden, na loja do Mundo Verde. Se você for, você consegue comprar essa cultura para você fazer em casa. Qual a indicação deles? Que cada pacotinho desse faz 1 litro de iogurte, de leite fermentado. Mas a gente já fez o teste aqui e a gente usa 2 pacotes para cada litro de leite. E quando a gente faz as contagens dos micro-organismos, eles estão dentro do que a legislação pede. Então, eles pedem 10 a sexta, no mínimo, tá? No produto que vai ser comercializado. Então, quando a gente põe 2 pacotes por litro, a gente consegue essa contagem de 2 a sexta, 2 a sétima, a gente já consegue logo na primeira semana de produção desse produto aqui. Qual a diferença entre um leite fermentado e um iogurte? O iogurte deve obrigatoriamente ter Lactobacillus bulgaricus. E o leite fermentado não deve ter obrigatoriamente Lactobacillus bulgaricus. Então, o que nós podemos fazer aqui? Um iogurte com probiótico, e aí teremos um iogurte probiótico, e poderemos fazer um leite fermentado, só ele por si só. O sabor é diferente? Completamente diferente. Muitos dizem que o iogurte é muito mais saboroso, mas o leite fermentado, né, ele tem a funcionalidade a mais de fazer essa regulação do seu intestino. Bem, agora eu vou mostrar como é que a gente faz uma pasteurização de um leite para finalmente a gente fazer o nosso iogurte. Primeiro, a gente pode utilizar tanto o leite em pó, como o leite UHT, desnatado, integral, qualquer um que você quiser usar. Bem, um pacote desse de 400 gramas, ele rende, na verdade, 3 litros de leite. Mas se você quiser fazer na sua casa somente um litro de leite, você pesa 136 gramas de leite em pó para cada litro. Se você não tiver balança, você mede 7 colheres cheias de leite para cada litro de água. Se você também pode adicionar o açúcar, se você não quiser açúcar também, aí por sua conta, né? É opcional. Mas aqui a gente utiliza 8% de açúcar para cada litro, que vai dar mais ou menos 80 gramas de açúcar. Se você não tiver uma balança para pesar, dá 4 colheres cheias de açúcar. Bem, a gente vai pegar o leite, né? Colocar ele no liquidificador. Adicionar um pouco d'água. Tampa, gente. Tranquilo, você quer cortar. Você bate. Aí você adiciona o restante da água de 1 litro, que você não utilizou toda. Novamente. Ao diluir, você só adiciona na panela que você vai pasteurizar. Bem, a gente não fez a higienização do liquidificador. Por quê? Porque o leite que está aqui dentro, ele vai passar pelo processo de pasteurização.
Ou seja, se ele tiver algum contaminante, tiver algum patógeno, ele vai perder na pasteurização. Então, por isso que a gente não fez a higienização do nosso liquidificador. Bom, depois do leite pronto, como o Lailson já explicou anteriormente, nós vamos fazer a pasteurização. O processo de pasteurização, ele visa eliminar os micro-organismos patogênicos ou outros tipos de micro-organismos, como, por exemplo, os psicróficos, psicotróficos, que a gente tem, que são micro-organismos de baixas temperaturas, os mesófilos, que abrigam a faixa dos patogênicos, e nós vamos usar um binômio, né, de tempo e temperatura. Então, para pasteurização, a gente sempre observa o tempo e a temperatura. Então, quanto maior o tempo, menor a temperatura. Quanto menor o tempo, maior a temperatura. Então, nós vamos usar aqui, para nossa pasteurização, uma temperatura de 71 graus e nós vamos colocar esse tempo, essa temperatura por 15 minutos, tá? Eu separei duas panelinhas aqui, porque como nós vamos falar sobre uma produção controlada, nós vamos controlar essa panela aqui, a pasteurização dela, nós vamos fazer a 71 graus, utilizando o termômetro para que a gente possa medir essa temperatura. E nessa panela, nós vamos deixar o leite ferver até subir, que é como você vai fazer na sua casa. Então, nós vamos deixar o leite ferver até subir. Quando ele subir, a gente desliga, antes que ele derrame, tá? Uma coisa importante também é que nesse momento aqui da pasteurização é o momento onde a gente vai colocar o açúcar. Você pode colocar o açúcar durante você estar fazendo o preparo do leite, na hora de bater no liquidificador também. Você vai medir a quantidade certa de açúcar, vai adicionar no leite e vai colocar para pasteurização. Nós vamos fazer iogurte sem açúcar, tá? Ele também passa pelo processo de fermentação tranquilamente, uma vez que ele tem lactose. Sendo que sabemos que as fontes de energia para a ação microbiana, ela depende de açúcar, mas o leite tem açúcar. Em torno de 4,6% dos sólidos do leite são formados de lactose. Então, o açúcar aqui seria para fins de saborização mesmo, individual. Então, por que eu teria que colocar o açúcar para ser pasteurizado junto com o leite? Porque o açúcar, ele traz consigo impurezas, traz sujidades, então ele pode trazer também contaminação. Então, por esse motivo, o açúcar deve ser pasteurizado junto com o leite. Então, essa etapa de pasteurização, de aplicação de calor, ela é importante porque nessa etapa a gente vai fazer a eliminação de qualquer micro-organismo que esteja presente aqui no nosso leite. Depois dessa etapa, depois desse processo térmico que nós aplicarmos, os outros processos eles têm que ter muita higiene, muito mais, redobrada do que a gente já fez aqui. Por quê? Porque depois disso, nós não vamos ter outra fase de aplicação de calor. Nós vamos ter a fase de adição da cultura e nós vamos ter a fase de fermentação. Então, se depois desse processo nós ainda tivermos algum tipo de contaminação cruzada, essa contaminação vai permanecer no produto, tá? Então, depois dessa etapa, a gente realmente tem que manter todos os cuidados de higiene. Bem, como foi falado antes, que como ela está liofilizada e congelada, ela precisa passar por um processo de ativação para que o iogurte possa estar pronto em 4 horas. Então, eu vou mostrar aqui para vocês que é a BOD, onde está o leite que foi adicionado à cultura, e que foi liofilizada, para que possa dar início à sua ativação. Para ela ser utilizada no iogurte, ela tem que estar mais ou menos em torno de um pH de 4,8. Que a gente vai medir agora com o auxílio aqui do pH. Ela está pronta mais ou menos em 1 hora, 1 hora e meia na temperatura de 42 graus. Daqui, ela já pode ser utilizada para a confecção e produção do iogurte. Lembrando que
para esse tipo de cultura que você compra em supermercado, você não precisa fazer essa ativação. Você só precisa pesar e adicionar no iogurte. A ativação só é necessária para a cultura comprada comercialmente. Vamos ferver o leite, tá? Fizemos a pasteurização, mas nessa panelinha aqui, nós deixamos ela ferver até subir. Então subiu, o leite ferveu, e aí agora eu coloquei nessa posição aqui, a panela dentro de uma bandeja com água, ó, água fria mesmo. Pra quê? Pra que a gente faça o resfriamento, tá? Então a gente chegou próximo de 100 graus com a pasteurização nessa panela, porque a gente deixou ferver o leite até subir, então eu não controlei a temperatura. Então o meu controle foi, quando subiu, significa que eu parei, desliguei o fogo e parei de ferver. Então eu já botei aqui nesse resfriamento, ele já tá uns 10 minutos aqui resfriando, tá? E eu vou medir com um termômetro a temperatura que a gente já conseguiu aqui. Então vamos ver aqui quanto que vai dar essa temperatura. O ideal é que a gente resfrie ele até 42, 43 graus, 45. Ó, já tá até em 40 graus, acho que ele passa só um pouquinho, ainda agora eu medi tava 45. Ele vai resfriando, tá? E esse resfriamento vai ser para eu colocar minhas culturas. Mas professora, como eu vou saber se eu na minha casa não tenho um termômetro para poder fazer a medida dessa temperatura? Nós vamos pegar uma colher, você vai pegar uma colher na sua casa, aí você vai tirar um pouquinho do leite e vai colocar aqui na costa da sua mão. E aí você vai sentir aquele leite quente, mas é aquele leite que não te queima, aquele calor suportável que você sente. Então, quando o leite chegar nessa temperatura que a gente está falando, você pode já adicionar as culturas. Por que essa temperatura? Porque essa temperatura é a temperatura ideal para a fermentação desses micro-organismos, certo? Então, nós vamos adicioná-los nessa temperatura para quê? Para que eles cresçam adequadamente, para que eles não sejam mortos por uma temperatura muito alta ou por eles não se desenvolverem em temperaturas tão baixas. Então, como a gente vai fazer em casa, o ideal é que ele esteja naquele morninho que eu falei, quente, que seja suportável, tá? Que não queime sua mão. E você vai adicionar as culturas e vai deixar em repouso. Então, quanto mais quentinho ele ficar, melhor, tá? Dentro do suportável. Por quê? Porque depois nós vamos deixar ele na temperatura ambiente, para que a gente consiga coagular, certo? Agora a gente vai fazer a pesagem da cultura que passou pelo processo de ativação. No caso, ali na panela, a gente vai ter 8 litros de leite. E para cada litro de leite, a gente usa 25 gramas de cultura. E 8 vezes 25 vai dar em torno de 200 gramas. Vou pesar agora essas 200 gramas. A gente consegue adicioná-la ao leite. Passou 1 grama só, mas não tem problema. Agora a gente vai adicionar as 200 gramas ao leite. Lembrando que tudo passou pelo processo de higienização. Adicionar a cultura. Depois de adicionado, a gente mexe para diluir essa cultura com o leite, né? Fica bem homogêneo.
Aqui no laboratório a gente usa o fluxo laminar, que é um ambiente estéril. Mas em casa você pode usar uma bancada limpa, bem limpa, para não ocorrer contaminação desse alimento. Aqui, ó, a gente vai ter o iogurte usando a cultura comercial. E agora a gente vai fazer utilizando a cultura tradicional. A gente tem 1 litro de leite aqui. E para cada 1 litro a gente utiliza 25 gramas, como eu já tinha falado anteriormente. No caso, 25 gramas vai dar mais ou menos 2 colheres de sopa cheia. Vai dar 25 gramas. Então a gente vai diluir ela dentro do leite já pasteurizado. 25 gramas. Aí você mexe bem para ele ficar bem diluído. Depois é só embalar com papel filme e esperar as 4 horas. Para fazer o iogurte probiótico, a gente já tem aqui adicionado a cultura tradicional e agora a gente vai adicionar a cultura probiótica. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Ela é amarelazinha. Vai adicionar. E diluir. Você vai ver que a cultura ela é um pouco difícil de se dissolver. Então tem que mexer ela bem para que ela possa ficar bem homogênea. Agora a gente vai fazer o leite fermentado, que para cada litro a gente vai usar 2 sachês de cultura probiótica. Deixa eu ver aqui. Vai diluir agora. Então, o Lailson já explicou pra gente como nós vamos fazer a adição da cultura láctica no leite. Então, nós fizemos a primeira adição, que foi da cultura ativada, pela cultura comercial, que ele fez a ativação e diluiu e colocou aqui. Esse é o primeiro. Nós fizemos aqui 8 litros desse iogurte tradicional. Nós fizemos aqui a segunda que ele fez, né? O iogurte probiótico, que tem a cultura tradicional do iogurte que a gente usou, que tá até aqui, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Essa que ele explicou para vocês como adicionar e a quantidade que colocar. E mais a cultura probiótica. A gente colocou 1 sachê para 1 litro. Uma vez que a gente já tem culturas tradicionais de iogurte, para deixar uma consistência de iogurte, então a gente adicionou a probiótica realmente só para dar o efeito probiótico nesse produto, tá? Então, como se a gente tivesse enriquecido o iogurte com culturas probióticas. Então, eu tenho essa opção de fazer o iogurte e adicionar o probiótico. E na terceira opção, nós fizemos um leite fermentado. Lá no comecinho da nossa aula, eu falei para vocês que a diferença entre um iogurte e um leite fermentado é a presença de lactobacillus bulgaricus. Então, nesse produto, nós não temos a presença de lactobacillus bulgaricus, nós temos apenas lactobacillus acidófilos e bifidobactéria. Então, ele é completamente probiótico. Qual a diferença de coagulação dos dois? Como nós estamos aqui no laboratório, no ambiente controlado, nós temos como fazer o controle de término de fermentação. O término da fermentação é o valor de pH ideal que esse produto vai chegar para dizer está pronto. Quando a gente envolve, além das bactérias tradicionais do iogurte, bactérias probióticas, a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção. Por quê? Quando a gente tem um iogurte, nós podemos fazer a coagulação dele até o pH de 4,6. Tá ótimo, ideal. Depois disso, o iogurte já se torna muito ácido, a gente já pode ter o fenômeno da cinerese acontecendo. O que é a cinerese? É a expulsão de água, é aquela água que fica disponível ali em cima do alimento
e aquilo é uma característica indesejável quando a gente fala de iogurte. Então, o pH 4.6 é um pH ideal. Na sua casa você vai ter dificuldade, porque você não tem um pH-mêtro para poder avaliar. Então, depois de pronto, nessa temperatura, na minha casa eu fiz, deixei dentro da panela, coloquei um filme plástico na panela, coloquei um papel, não é papel, é um pano de prato atoalhado, ainda por cima, e coloquei a tampa. Eu fiz o iogurte às 8 da noite, 7 da noite. E no outro dia, às 7 da manhã, eu tirei e ele estava bom, tá? Então, vamos aí deixar em torno de 10 a 12 horas em casa um iogurte. Você vai conseguir um ponto ideal em casa. Quando a gente trata de iogurte probiótico e de leite fermentado, nós temos outros tipos de cultura aqui dentro que não só as do iogurte. Então, nós temos culturas probióticas aqui, como o Lactobacillus acidófilos e as bifidobactérias, que elas são muito sensíveis, especialmente as bifidobactérias, tá? Elas são extremamente sensíveis a variações de pH muito drásticas. Então, quando a gente baixa o pH para 4.6, a gente pode eliminar parcialmente essas bactérias. E isso vai influenciar negativamente na quantidade delas no meu produto. Então, o que eu quero de um produto probiótico? Que ele traga consigo as bactérias, para que eu possa comê-las, me alimentar e elas consigam trabalhar no meu intestino. Se eu, por alguma falha de processo tecnológico aqui, aplicar um tipo de tratamento que eu vai eliminar esse micro-organismo, eu vou estar comendo apenas o alimento sem ter o efeito desejado. Então, aqui a gente realmente tem que ter o cuidado no controle do pH. Aqui a gente consegue fazer isso, mas em casa a gente não consegue. Então, qual é a característica? Nós vamos deixar também em torno de 8 horas cada um desses. Esse daqui, como tem culturas tradicionais do iogurte, ele vai chegar num ponto mais rapidamente, porque as bactérias tradicionais do iogurte, elas trabalham mais rapidamente, enquanto que esse daqui você vai demorar um pouquinho mais para ter o resultado, porque essas bactérias, elas são, a gente pode dizer, preguiçosas, elas têm baixo teor proteolítico, ou seja, elas têm dificuldade em quebrar as proteínas, usar a lactose e chegar no produto final, porque o iogurte, ele não é propriamente dito só a metabolização da lactose, ele também os processos de quebra de proteínas, que vão gerar os aromas do iogurte. Então, a gente tem essas bactérias aqui trabalhando de forma mais lenta. Então, quando você for fazer na sua casa um iogurte, a princípio, você vai ver um ponto de cremosidade muito intenso, quando ele estiver no ponto, estiver pronto, 10 horas depois de você ter começado a fazer a fermentação. Mas o leite fermentado, você não pode chegar nesse mesmo ponto de cremosidade. Isso quer dizer que você ultrapassou o pH das bactérias. Então, ele vai ficar um pouco menos consistente, tá? Ele vai ficar mais líquido mesmo, tá? Esse leite fermentado. Então, quando a gente terminar o processo de fermentação aqui, eu vou mostrar para vocês os aspectos desses produtos, para que vocês possam, quando fizerem em casa, avaliar o ponto em que você tem que suspender o processo de fermentação, ok? Vamos lá. Aqui nós temos o nosso iogurte, né? Onde ele tem uma consistência maior, ele é mais consistente. Ó. Aqui a gente vai ter o nosso iogurte probiótico, onde ele não é tão consistente como o nosso iogurte. E temos o leite fermentado, onde ele é o menos consistente de todos. Então, temos o iogurte, que é o mais consistente. O iogurte probiótico é um intermediário aí de consistência, né? E o menos consistente, que é o leite fermentado.